É um super prazer. Espera aí que aconteceu alguma coisa aqui. Não tenho que fazer nada. Desculpa, é que apareceu uma mensagem aqui que o meeting ia começar a ser gravado e aí me atrapalhei um pouco aqui. Bom, pessoal, boa tarde. É um super prazer hoje apresentar o Hugo Rode, doutor Hugo Rode, né, que ele é um pesquisador pós-doc da FAPESP, trabalhando no meu laboratório desde 1º de maio de 2018, né, está fazendo um trabalho muito bacana com a parte de genes de resistência em cana-de-açúcar e a gente estuda bastante coisas desses genes do ponto de vista computacional, como vocês vão ver hoje, com relação ao patógeno da cana-de-açúcar, que é o Esporizónio citamíneo, né, que causa o carvão da cana. O Dr. Hugo, ele é farmacêutico com especialização em farmacologia básica e clínica pela Universidade Federal do Espírito Santo. Virou suco depois, né, gente? Mestre e doutor em bioquímica aplicada pela Universidade Federal de Viçosa. Durante o doutorado dele, ele fez uma parte, né, do trabalho dele de doutorado na Universidade de British Columbia, no Canadá. E durante o PD dele aqui, né, durante esse período que ele está no laboratório, o trabalho dele foi realizado também, em parte, no mesmo grupo que ele realizou parte dos trabalhos de doutorado, né? Então, ele também ficou um ano fora com bolsa da FAPESP, né? Durante o período de trabalho do que a gente desenvolve no laboratório, também desenvolvendo a pesquisa no Canadá. E hoje ele vai apresentar para a gente os resultados desse trabalho que ele vem desenvolvendo. Já é o 2º trabalho, né, que ele submeteu aqui durante esse período de pós-doc no nosso lab, e ele vai apresentar hoje para vocês. E a gente espera que vocês gostem bastante, né, Hugo? Espero que Então, sim. obrigada por aceitar o convite, né, de estar participando aqui, de apresentar o trabalho aqui para o nosso programa de pós-graduação. Eu que Então, agradeço. por favor, fique à vontade. Como o povo fala, the floor is yours. Eu que agradeço, professora. Obrigado ao departamento, obrigado a todo mundo envolvido na organização por essa oportunidade de comunicar, né, o nosso trabalho. Vou compartilhar a minha tela. Se estiver ok, vocês podem me falar, que eu já começo a apresentação. A tela já foi compartilhada? Está tudo bem? Ok. Então, pessoal, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Hugo, pós-doc, né? Obrigado, professora, pela apresentação. Eu fico um pouco encabulado, porque eu sei que cada título, em média, 3,5 anos para conseguir, então mostra a nossa idade ligeiramente avançada. Mas, então, hoje eu vim falar para vocês aqui sobre o trabalho que a gente já vem conduzindo há algum tempo, e nesse trabalho, com certeza, a gente não teria conseguido sozinho, né? A gente desenvolveu parte dele no laboratório da professora Cláudia, mas também a gente teve a ajuda de outros professores da Exalc, o professor Luiz Camargo, a pesquisadora Silvana Creche, a professora Mariane, do IB de São Paulo, e o professor Lauren Riesberg, lá da UBC do Canadá. Então, nesse trabalho, nós modelamos uma rede biológica, e essa rede biológica ela tinha 2 camadas de interação. Ela tinha uma camada metabólica, e ela tinha uma camada de interação de proteínas-proteínas. E nós investigamos essa rede biológica da cana-de-açúcar por vias que estavam relacionadas à resistência da cana-de-açúcar à doença que a professora já falou, que é o carvão da cana. Então, um pouquinho de contextualização sobre o nosso trabalho. Vamos começar falando aqui sobre o sistema imune das plantas como um todo. As plantas, elas possuem um sistema imune que também é multicamadas. Ela apresenta várias linhas de resposta, linhas de defesa, assim como o nosso sistema imune também. E aqui, nessa primeira resposta de defesa, na letra B,
nós temos uma resposta que ela é menos específica. Os genes relacionados a essa resposta de defesa, eles reconhecem padrões que estão associados a patógenos de uma forma não muito específica, né? São padrões que são, por exemplo, peptídeos-glicanos, quitina, flagelina. E tem uma segunda resposta de defesa também. E essa resposta de defesa é muito mais específica. Ela reconhece moléculas que são secretadas pelos patógenos. Essas moléculas são secretadas para dentro do hospedeiro para desmantelar o sistema de defesa e conseguir proliferar o patógeno ali dentro. Mas vocês podem ver que em ambas essas respostas de defesa, as proteínas envolvidas, os genes e os produtos desses genes que estão envolvidos, eles possuem um conjunto de domínios que é muito característico. Vocês vejam aqui na primeira resposta de defesa, conhecida como família de genes da resposta TMLRR, eles possuem um domínio transmembrana, aqui em azul claro, e um domínio leucine rich repeat, que é comum a esses genes de resistência. Bem como na segunda resposta de defesa, também tem um conjunto de domínios que é característico. Aqui nós temos um sítio de ligação nucleotídeos e também um sítio leucina rich repeat. E essas características relacionadas e já reconhecidas nos genes de defesa fizeram com que, então, eles se tornassem intenso alvo de busca para que encontrássemos cultivares que fossem resistentes a diversos tipos de patógenos. Então, nossa busca é por análogos de genes de resistência, baseado nessas características que eu apresentei. O nosso patossistema modelo, ou o nosso patossistema que a gente busca investigar, é relacionado ao carvão da cana, né, do inglês sugarcane smut. É causado por esse fungo, Basidium miceto, diotrófico, chamado Sporizório cetamíneo, e essa doença acomete campos de plantação de cana em todo o mundo. Essa doença pode causar perdas na produção de até 62%, já foi relatado. A principal característica dessa doença é a formação dessa estrutura preta amarronzada que sai do meristema apical da planta. Vocês podem ver aqui nessa figura do lado esquerdo, onde está o mouse, essa estrutura preta amarronzada, ela pode chegar a 2 metros e nela são produzidos milhões, bilhões de teleócitos que vão ser dispersos no campo, né, completando o ciclo de vida e infectando novas plantas. O nosso grupo ele já vem produzindo trabalhos na busca por genes relacionados à defesa e à resistência da cana-de-açúcar ao Sporizório cetamíneo. Já são 2 trabalhos, pelo menos, realizados em transcriptomas, né? São diversos outros trabalhos também realizados com material do fungo, e não exatamente da cana. Então, nós temos até o momento alguns genes que foram selecionados como possível candidato a estarem estabelecendo ou estarem participando da resistência da cana-de-açúcar à doença do carvão da cana. No entanto, até o momento nós conseguimos identificar principalmente genes relacionados àquela primeira linha de defesa, né, que é o sistema imune inato. Então, nós temos pelo menos 3 transcriptomas realizados, né, com diferentes genótipos, com distintos graus de resistência ao carvão da cana e muitas anotações funcionais. E tendo todos esses dados aqui e apenas tendo identificado esses genes de defesa, nós começamos a nos perguntar como poderíamos nós integrar toda essa anotação funcional que nós temos, todos esses dados de transcriptômica, para poder estudar os eventos subsequentes à modulação daqueles genes de resistência que nós havíamos identificado nos trabalhos anteriores. Foi então que nós, depois de estudar um pouco, nós viemos com a ideia de utilizar a teoria de grafos. Essa teoria de grafos, ela somente recentemente, por volta de 1990, começou a ser aplicada na biologia, mas ela remonta da época de 1736. Esse grafo que vocês estão vendo aí, essa representação que vocês estão vendo, que remonta na história, é a primeira apresentação de grafos. Esse é o problema das pontes, né? Do lado esquerdo você tem uma cidade com 4 pontos
Essa é a cidade de Kaliningrado, na Rússia, e essa cidade é cortada por um rio, o rio Prejel, e por cima desse rio nós temos várias pontes que interligam os 4 pontos da cidade. E o pesquisador viu que era impossível passar por todos os 4 pontos da cidade, sendo que eu passasse por todas as pontes também, mas que fosse uma única vez. E dessa forma ele montou esse grafo do lado direito, que vocês podem ver, onde ele colocou os nós, que são os pontos A, B e C da cidade, que eram ligados por arestas ou edges entre esses 4 pontos, que eram as pontes. E se você tentar realmente, depois você pode tentar em casa, é impossível você ir de A a B e de A até D, passando por C e D, passando uma vez e uma única vez por cima de cada ponte. Um outro problema também, que a gente é muito conhecido da teoria de grafos, é a teoria do mundo pequeno. Nessa teoria, você é ligado a qualquer outra pessoa do mundo por, no máximo não, em média, 6 graus de separação. O que isso quer dizer? Você está conectado à Anita e está conectado ao Linus Torvalds, que é o criador do Linux, por, em média, 6 conexões sociais. Você tem, com certeza, um amigo que tem um primo, que tem uma tia, que conhece a Anita, e da mesma forma para o Linus Torvalds, e no final das contas você é o link entre Linus Torvalds e Anita. Mais ou menos assim que funciona. Bom, as redes biológicas, como vocês viram no exemplo anterior, né, os grafos podem ser aplicados a diversos tipos de situação, as redes biológicas também. Temos diversos tipos de rede biológica, que eu trouxe somente alguns exemplos focados mais no nosso trabalho. Nós temos redes de coexpressão, né? Essas redes de coexpressão têm os genes, como nós, e as conexões entre esses genes, as arestas entre eles, se dão se houver um indício de coexpressão em diversos tratamentos. Nós temos também as redes metabólicas, onde as reações que ocorrem no organismo, elas são os nós, e há uma ligação entre duas reações se o produto de uma reação for substrato para uma próxima reação. Nós temos também as redes de interação proteína-proteína, que há interação entre duas proteínas, elas estão ligadas por uma aresta se houver uma interação física reportada sobre elas. Então, desses diferentes tipos de nós, diferentes tipos de arestas, vocês podem ver que nós podemos montar diversos tipos de redes biológicas. Nós fizemos algumas tentativas de montar redes biológicas. No caso aqui, uma rede metabólica para a cana-de-açúcar, nós utilizamos dados de sorgo, usamos milho, usamos arroz, para montar redes biológicas da cana-de-açúcar e estudar mecanismos de defesa. No entanto, nessas primeiras tentativas, nós vimos que nós não incluímos os genes de resistência. Isso porque os genes de resistência, teoricamente, eles fazem interação proteína-proteína, e não é uma relação de substrato-produto. Dessa forma, nós começamos a realizar gerar algumas ideias, fazer revisão de literatura, e nós chegamos a compreender que os genes de resistência, eles provavelmente estariam na periferia dessa rede, onde, se vocês começarem a imaginar que essa rede é como se fosse o nosso metabolismo, a célula, na periferia das células, estão os genes de defesa que vão receber o sinal exterior e vão passar aquela cascata de sinalização para dentro da célula. Então, no interior do nosso metabolismo estariam as reações metabólicas. E para estudar vias relacionadas ao sistema de defesa e ao metabolismo, ou seja, a modulação do metabolismo da cana-de-açúcar frente ao esporizório cetamíneo, nós teríamos que montar uma rede que tivesse múltiplas camadas. Então, nesse caso, nós modelamos uma rede que tinha interações proteína-proteína e também interações produto-substrato para cada uma das reações. Partindo dessa ideia, nós começamos então a delinear o nosso experimento e a traçar os objetivos. Os objetivos do nosso trabalho foram, então, modelar uma rede biológica para a cana-de-açúcar com dados de organismo modelo, então a cana como um organismo não modelo. Essa rede tinha que ter 2 camadas, essa rede tinha que ter genes de resistência, e nós queríamos integrar nessa rede múltiplas anotações funcionais e os dados de transcriptoma que nós já tínhamos.
Depois dessa rede montada, nós queríamos, no ponto 4, investigar essa rede por módulos de resistência, ou vias de resistência, que seriam as subnetworks. Por último, encontrando essas vias de resistência, nós queríamos, então, avaliar a organização genômica dos genes de resistência envolvidos, para que isso nos desse algum indício que pudesse levar futuramente ao melhoramento. Bom, então, nós começamos coletando dados genômicos e transcriptômicos. Nós utilizamos majoritariamente como dado genômico o genoma do sacro espontâneo, que foi recentemente publicado. Acredita-se que sacro espontâneo tenha contribuído por volta de 10 a 15% dos genes de resistência que a gente vê nas variedades modernas da cana hoje em dia. Transcriptomas, nós utilizamos transcriptomas já gerados pelo nosso grupo. Os transcriptomas foram do genótipo da IAC666, é um genótipo muito suscetível ao carvão da cana, e utilizamos o transcriptoma de SP803280, que é bem resistente ao carvão da cana. Esses transcriptomas, eles são 48 horas após a infecção, e nós temos o controle também. Nós também fizemos download de várias anotações funcionais de genes de resistência, e como eu já falei para vocês anteriormente, nós utilizamos já vários dados de organismos modelo, como sorgo, milho e arroz, mas a Arabidopsis thaliana, depois de várias tentativas, foi aquela que nos ofereceu o maior volume de anotação funcional, que era imprescindível para a modelagem da nossa rede. Então, a modelagem da rede, aqui de forma bem simples, falando para vocês, depois a gente pode discutir um pouco mais profundamente, mas de forma bem simples, então nós começamos modelando cada uma das camadas separadamente, utilizando programação em Python. E nós começamos modelando a camada metabólica, e para modelar essa camada metabólica, nós baixamos todas as reações, todos os produtos e os substratos dessas reações do banco de dados KEGG. Nós conectamos todas as reações umas às outras, se havia uma interação produto-substrato entre elas. E aqui foi um ponto muito importante, porque para cada reação que tinha uma proteína atribuída, nós, então, atribuímos como nó a proteína naquele nó. Isso era importante porque nós precisávamos modelar a próxima camada, que era de interação proteína-proteína também. E nós queríamos que as duas camadas tivessem uma forma de se comunicar. Então, para modelar a segunda camada de interação proteína-proteína, nós baixamos todos os dados de interação proteína-proteína de Arabidopsis thaliana do banco de dados Biogrid e começamos a realizar as interações entre essas proteínas, a criar o grafo para elas, olhando de volta para a camada metabólica. Se essas proteínas já tivessem sido preditas pela camada metabólica, nós fazíamos apenas o update do gráfico com as novas informações, se elas fossem novas. Se não fosse nova informação, nós adicionávamos essas informações novas do Biogrid ao gráfico. Uma terceira camada de interação que nós adicionamos foi uma camada de interação baseada em mineração de texto. Essa camada de mineração de texto ela foi obtida através da mineração de texto da anotação funcional do banco de dados Uniprot, Swissprot. Esse é um banco de dados curado e nós acreditávamos que, incluindo essas informações, ela facilitaria e também adicionaria links entre proteínas que não haviam ainda sido declarados no banco de dados Biogrid, mas que na literatura já havia sido encontrado. Por fim, todos os nós dessa rede que foi modelada para a Arabidopsis thaliana, nós removemos aqueles nós que não tinham ortólogos na cana-de-açúcar. Então, por fim, somente permaneceram aqueles nós que haviam ortólogos em cana-de-açúcar. E assim nós tínhamos uma rede biológica em duas camadas para cana-de-açúcar, modelada com dados de Arabidopsis thaliana. A parte de mineração de texto é um pouco extensa, nós podemos conversar sobre ela uma outra oportunidade, ou para salvar tempo eu vou passar essa parte.
Após a nossa rede modulada, nós então realizamos uma série de estatísticas para tentar entender qual é a característica topológica dessa nossa rede, como ela estava se comportando e se ela estava de acordo com aquilo que é esperado para redes biológicas que já estão sendo publicadas na literatura. E eu não vou falar entrando muito a fundo aqui também em cada uma dessas estatísticas, mas elas vão sendo abordadas no decorrer da apresentação dos resultados e discussão desse trabalho. Bom, então, nossos primeiros resultados, essa foi uma etapa que foi feita muitas vezes, e aqui é a única vez que deu certo, né? A gente fez muitas tentativas antes de conseguir gerar essa rede. Então, aqui, nessa primeira figura, na letra A, vocês podem ver aqui em cima, na letra A, nós temos a estatística que é centralidade de grau. Essa centralidade de grau é uma medida da conectividade de cada um dos nós dentro da rede que nós modelamos. Ou seja, nós que possuem um alto grau de conectividade ou se conecta a muitos outros nós, eles possuem um valor de centralidade de grau maior. E nós que realizam menores conexões estão mais próximo de zero. Dessa forma, vocês podem ver que a nossa rede seguia um padrão aqui que é mais ou menos uma metade de uma parábola. E então isso aqui nos deu indício que a maioria dos nós da nossa rede realizava pouquíssimas conexões, enquanto que uma ínfima parte dos nós eram super conectados, realizavam muitas conexões. E esse é um padrão já visto por um pesquisador denominado Albert Barabasi, e ele prepondera que isso é universal para as redes biológicas. E esse foi uma das principais características que nós esperávamos que a nossa rede tivesse, para que nós pudéssemos prosseguir com as nossas análises. Na segunda letra aqui, na letra B, nós avaliamos a quantidade de nós que haviam sido preditos por cada um dos 3 bancos de dados de interações que nós utilizamos. E como vocês podem ver aqui, é importante ver que metade da nossa rede era consistida de reações metabólicas e suas proteínas, e a outra metade, praticamente, era de interação proteína-proteína. Ainda assim, houve um overlap de bancos de dados de nós que foram preditos por vários bancos de dados. Isso também foi importante porque deu-nos uma ideia de que as duas camadas estavam conversando, né, que a gente conseguiria traçar, por exemplo, uma informação que estivesse saindo da periferia da nossa rede até mais a região central dessa rede. E uma terceira estatística que a gente aplicou foi, na verdade, aqui um algoritmo de aprendizagem de máquina não supervisionada, o algoritmo K-means, e ele apresentou um resultado que foi muito similar ao que nós obtivemos na letra A. Vocês podem ver que aqui no grupo A foram classificados os grupos com menor número de interação ou menor número de conexões que realiza-se dentro da rede. Ou seja, a maior parte dos nossos nós novamente caiu no grupo onde realiza poucas conexões, no grupo de baixa conectividade. E assim sucessivamente. Veja também que os RGAs, como nós havíamos imaginado no início, eles caíram majoritariamente nos grupos mais periféricos, que são esses grupos A, B e C, com os grupos de menor conectividade. E nenhum RGA foi encontrado no grupo de maior conectividade, que seriam as proteínas hub, as proteínas mais importantes do metabolismo daqui, no caso da cana, os RGAs não foram encontrados nessa categoria de centralidade. E aqui na letra D, somente para vocês terem uma ideia de, aqui baseado nas colorações, os grupos A, B, C e D também de centralidade, como se organiza a topologia da rede. Veja que os nós periféricos da letra A, verde, ficam mais na periferia, enquanto os nós mais centrais, são o vermelho, eles ficam mais no centro da rede. Então, dada a nossa rede, que nós havíamos conseguido modular ela, e ela apresentava as características que já haviam sido esperadas por redes biológicas na literatura, nós começamos a aplicar alguns algoritmos para encontrar o objetivo do nosso trabalho. E o objetivo principal era encontrar redes ou módulos, vias de resistência,
E essas vias de resistência elas tinham que ter algumas características. Elas precisavam vir desde a periferia, porque elas deveriam conter os RGAs e elas deveriam ir o máximo para o centro do metabolismo da cana. Essa via ela precisava ser modulada transcricionalmente, porque baseados nos nossos dados, é isso que nós temos de informação como resposta de defesa da cana-de-açúcar ao carvão. E essas redes, então, deveriam conter também os RGAs. E nós aplicamos um algoritmo que é denominado N-Code, e ele busca por módulos superconectados. Ele vai dentro da sua rede e busca todos aqueles... Nossa, aqui é simplesmente uma representação que não quer dizer, na verdade, que aconteceu, mas aqui é uma representação que esses nós estariam superconectados entre si e formando um submódulo ou uma rede. E acredita-se que esses módulos que sejam formados estejam superconectados entre si, ou que os nós entre eles, desses módulos, estejam realizando muitas conexões entre si, eles tenham o mesmo objetivo biológico, eles trabalhem juntos para o mesmo goal. Dessa forma, nós aplicamos esse algoritmo e nós encontramos 341 módulos no total, mas somente desses 341, 11 módulos que estão aqui nessa figura, eles apresentavam as características de serem core periphery, que sai desde os RGAs e vai até o interior da nossa rede. Desses 11 módulos que eram core periphery, 5 deles aqui indicados pelos diamantes negros, 5 deles continham necessariamente genes de resistência que nós já havíamos anotado. Então, esses 5 módulos passaram a ser os nossos futuros alvos. Então, nós vimos que somente, ou principalmente, o módulo 42 continha genes que eram transcricionalmente modulados e havia uma grande divergência entre a modulação que estava acontecendo no genótipo resistente da cana-de-açúcar e o genótipo suscetível da cana-de-açúcar. Então, nós levamos esse módulo para analisar um pouco mais profundamente. Então, como vocês podem ver aqui, foram 341 módulos, 11 módulos apenas apresentavam a característica de serem core periphery, 5 foram relacionados a RGAs e o mais importante deles foi o M-Code 42. Esse aqui, então, é a análise um pouco mais aprofundada do M-Code 42. Esse módulo ele era enriquecido também por outros genes relacionados à defesa, que não os genes de primeira linha de defesa, que seriam os RLKs e os RLPs. Esse módulo também continha MAP-kinases, fatores de transcrição, genes relacionados ao estresse oxidativo, e o gene mais importante desse módulo, ou o gene mais central desse módulo, foi essa proteína encontrada aqui como domínio IQ6. Essa proteína está relacionada a desenvolvimento, crescimento e também está relacionada à resposta de defesa à auxina. E vocês podem ver aqui na IAC, na letra A, em comparação com a SP na letra B, que os azuis, os nós em azul são down regulados e os nós em vermelho são up regulados. E a resposta da SP frente à inoculação com esporizóleo cetamine foi completamente diferente dentro desse módulo quando comparado à IAC. Utilizando ainda uma outra metodologia que é bastante análoga à up ou down regulation, seria o Gene Set Enrichment Analysis, nós vimos que havia, então, nós conseguimos mostrar um número maior de genes que estavam up regulados dentro desse módulo na SP em comparação com a IAC. Então, nós começamos a encontrar os nossos primeiros módulos, nossas primeiras vias de resistência, que seriam, então, futuros candidatos para ainda uma exploração mais profunda. Depois de termos encontrado aquele módulo através do algoritmo M-Code, nós aplicamos um segundo algoritmo também para tentar encontrar módulos que apresentassem as mesmas características. Mas dessa vez nós queríamos forçar que esses módulos incluíssem os RGAs. Vocês viram na etapa anterior, de 341 módulos encontrados, nós encontramos apenas um módulo que apresentou grande divergência de padrão de transcrição dos nós dentro dele entre a SP e a IAC. Então, nós utilizamos esse algoritmo, que
pode ser traduzido em busca em profundidade. E esse algoritmo faz o seguinte: você diz para ele quem é o seu nó de origem ou o seu nó de partida. E aqui eu dei para ele, por exemplo, o nó de partida que era um RGA que está marcado em vermelho aqui e está na periferia da rede. E esse nó, então, ele busca por todos os caminhos possíveis para dentro da rede. Só que eu disse para esse algoritmo: busque somente aqueles outros nós que forem também transcricionalmente modulados dentro da SP e dentro da IAC. E então nós conseguimos encontrar dois módulos ou duas subnetworks que foram as mais importantes dentro da IAC e dentro da SP. Essas duas subnetworks, que foram as maiores dentro de cada um desses dois genótipos da cana, elas apresentaram várias porcentagens de similaridade. Mas a maior porcentagem de similaridade entre essas duas redes estavam aqui, como vocês podem ver, nos genes ou nos nós do grupo D, que são os nós superconectados. Enquanto que os nós que representam aqui os RGAs, que estão no grupo A, ou os genes de defesa, os genes periféricos que recebem o sinal exterior, eles apresentavam apenas uma pequena porcentagem de similaridade. E vejam também que a SP possui um número muito superior de nós nessa categoria de centralidade em relação à IAC. Analisando somente os RGAs, a discrepância também é existente e grande. Haviam 17 nós relacionados a RGAs no grupo A e havia apenas um no grupo A da IAC. Então, assim sucessivamente, nós vimos que o genótipo resistente ele apresentava uma rede que era uma subrede completamente modulada e relacionada à resistência da cana-de-açúcar para a infecção do carvão. O genótipo resistente ele apresentava uma percepção que seriam esses genes dos grupos de centralidade mais periféricos, A e B, por exemplo, muito aumentada em relação ao genótipo da IAC. E essa percepção aumentada, logo, vai fazer com que a sinalização para dentro da célula seja também aumentada. Então, nós pegamos esses genes de defesa aqui, esses RGAs, que estavam nesses módulos completamente modulados transcricionalmente, e começamos a estudar a organização genômica desses genes. E o que nós vimos foi que os ortólogos desses genes no genoma da sácaro espontânea apresentavam também um padrão de organização que era muito diferente entre os dois genótipos. Vocês podem ver aqui que os cromossomos 6 e 2, com os ortólogos somente dos RGAs, que eram responsivos ao carvão da cana, no genótipo resistente, eles apresentavam esses segmentos de bolinhas aí amarela que não havia nos cromossomos 6 e cromossomo 2 dos ortólogos quando eles vinham da IAC. Ou seja, nós mostramos que havia uma classe de genes que era completamente divergente entre esses dois genótipos. Esses RPP13, eles já foram descritos na literatura como participando, por exemplo, do reconhecimento de xantomana. Esses RPP13, eles são CNL. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu, de alguma forma, mostrar que haviam genes da segunda camada de resposta em cana-de-açúcar que eram responsivos ao carvão da cana e havia uma diferença entre esses genes responsivos entre SP, que é resistente, e a IAC, que é suscetível. Nós vimos também que a organização desses genes dentro dos genomas também se diferenciava com relação à formação de clusters. Aqui, essas estrelinhas dispostas em cada um dos cromossomos, dos 8 cromossomos de sácaro espontâneo, mostram que a SP tinha um volume muito maior de RGAs organizados em clusters, ou seja, eles estavam organizados a uma distância não muito longa entre eles, e a SP tinha um número muito mais reduzido. Mas veja que o cromossomo 5
A e a C, que é as estrelas azuis, possuía cromossomos, possuía clusters de RGAs em maior quantidade do que possuía a SP. Então, o que nós observamos foi que a principal diferença entre a organização cromossômica e a organização cromossômica dos clusters de RGAs estavam relacionados aos cromossomos 2 e 6, onde a resistente apresentava um número muito maior de clusters. Então, nós começamos nós sugerimos que o sinal amplificado, a percepção amplificada da resistente, do genótipo resistente, pode estar relacionado à sua herança e não exatamente à ativação de múltiplos genes através de múltiplos fatores de transcrição, por exemplo. Bom, como conclusões do nosso trabalho, então, as conclusões já foram ditas no decorrer do trabalho, mas nós conseguimos modelar uma rede biológica para cana-de-açúcar, baseada em dados de um organismo modelo, e essa rede, a gente pretende aplicar ela a outros patossistemas, e essa rede, possivelmente é aplicada a outros patossistemas, envolvendo outras culturas não modelo também, de forma bem facilmente. Os RGAs, como esperávamos, eles foram encontrados, a maioria, na periferia dessa rede. Os RGAs, eles foram preditos, então, em sua vasta maioria, pela rede de interação proteínas-proteínas. Ambos os genótipos de cana-de-açúcar, o resistente e o suscetível, eles possuíam vias relacionadas à resistência, e essas vias eram core-periphery, e elas saíam desde a periferia dos RGAs e levavam a informação até o interior da rede, mas a modulação transcricional desses genes variava amplamente entre esses genes. O genótipo resistente teve um número muito maior de RGAs responsivos, principalmente da família TMLRR, que é relacionada à primeira linha de resposta, mas nós também conseguimos revelar pela primeira vez alguns CMLs, ou genes de resistência da segunda linha de resposta, pela primeira vez em cana relacionada à infecção com carvão. E apesar dos RGAs de ambos os genótipos eles terem sido originados no cromossomo ali de 5 de sacro espontâneo, eles estarem presentes no cromossomo de sacro espontâneo 5, foi apenas o cromossomo 2 e o cromossomo 6 que apresentou a maior divergência entre os dois genótipos. Então, possivelmente, esses dois cromossomos também podem ser fonte de informação importante para os nossos trabalhos futuros de resistência da cana-de-açúcar em frente ao carvão. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Queria agradecer imensamente aos grupos de pesquisas que estão relacionados a esse trabalho. Queria agradecer imensamente à FAPESP, que tanto suporta a gente, e agradecer imensamente ao Grupo Genômicos, que abraçou com tanto carinho desde 2018. Queria agradecer muito à professora Cláudia, muito aos meus colegas. Não deu para colocar a fotinha de todos aqui, mas a convivência com os meus colegas também faz com que o trabalho no grupo seja uma coisa muito fácil e boa de ser feita, né, e estimulante. Muito obrigado a todos. É isso. Desculpa, não estava conseguindo abrir o meu microfone. Bom, obrigada, Hugo, pela apresentação. Na verdade, ele tem mais coisas do que isso, né, Hugo? A gente viu mais coisas ainda, né? Eu queria fazer 45 minutos. Consegui, acho que um pouco menos, né? Mas as minhas primeiras apresentações estavam por torno de 2 horas. Então, foi bom ter reduzido. Mas eu quis falar mais no sentido que esse trabalho de redes é muito incrível, né? Porque abre um mundo muito diferente, né? Bom, antes, eu acho que talvez seja bom, a gente tem bastante tempo para conversar, se vocês tiverem qualquer dúvida, né? Para perguntar para o Hugo, acho que ele é bem didático, né? Como ele fala a respeito do trabalho.
E a gente ia ficar muito feliz em responder qualquer pergunta, né, Hugo, que vocês Claro, tiverem. se tiverem críticas, se apontarem pontos Claudinha, importantes também. Claudinha, tudo bem? Oi, Hugo. Oi, tudo bem. É, eu perdi o começo do seu seminário, desculpa. Quais genótipos você cruzou? Ou foram cruzados? Não, não foram cruzados, foram utilizados os genótipos SP e a IAC. SP 803280 e a IAC 666. Você alguma vez, eu sempre faço essa pergunta, você alguma vez olhou para as genealogias desses genótipos? Eles têm uma base bem diferente, sim. Uhum. Eu não sei te dizer exatamente qual é aqui agora, mas tem isso tudo anotado, mas eles têm uma origem bem diferente, sim. O que é interessante, né? Porque você nota que um deles, que já é fenotipicamente selecionado, né, para olhar, eu entendi que você olhou para 2 genomas, né? E um deles resistente, outro suscetível, né? Então você já parte de um pressuposto fenotípico, né? Sim. Mas você não lembra se dessas 2 genealogias se tem mais espontâneo ou menos espontâneo em uma delas? Eu não sei te dizer. Não sei de Na cabeça. verdade, Diga, Cláudia, desculpe. é que na verdade a gente não sabe mesmo, sabe, Maria Lúcia? Isso é uma coisa que é bastante difícil para a gente entender, né? Quando a gente vai procurar, na verdade, a genealogia da EC, é quase impossível, porque ela é um clone, né? Que foi descartado, na verdade, que o pessoal usa somente para Estudo. Na verdade, o melhoramento usa como variedade suscetível nos testes de resistência, né? Quando eles estão fazendo as análises. Então, tem muito pouca coisa. No caso da SP, tem mais informação sobre ela, né? Porque a gente... Mas ainda não é, apesar de ter bastante coisa de genômica, a gente ainda não tem tanta informação com relação que nem a gente tem sobre a R570 ou até sobre essa da espontâneo que o Reining escreveu o genoma, né? Por isso que a gente tenta sempre mapear nesses 2 genomas, para tentar entender o que está acontecendo com relação à organização genômica. É porque da onde vieram esses RGAs, né? Será que, quer dizer, indiretamente eles foram selecionados ao longo do processo de domesticação, melhoramento? Possivelmente, né? Ou eles são... Porque uma coisa é a seleção para o fenótipo, né? O que ela traz por deriva, entre aspas, né? O Gabriel está por aí, talvez ele possa me ajudar. Eu acho que trouxe durante o projeto de domesticação, porque é muito diferente. A composição dos 2 é muito diferente. Uhum. Né? E a gente já tinha visto isso previamente, a distribuição dos cromossomos e tudo mais, e quando a gente compara com a R570 e com a ancestral, né? com a espontânea. Então, tem muito mais na espontânea do que na 570 também. Então, tem muito mais RGA, que é talvez o esperado, né? Porque ela é mais resistente. O problema é que a primeira vez que a gente analisou, nos cromossomos que tinham mais RGA, que a gente imaginou que seria por isso, né? Eles não são mais responsíveis com relação ao carvão. Entendi. Com relação a carvão, eles estão em outros 2 cromossomos. Né? Inicialmente, eu tinha uma hipótese de que, na verdade, muitos dos genes teriam sido perdidos durante a domesticação, na verdade, por conta para resistência ao carvão. Na verdade, porque como o carvão tem aquele problema de ser um pouquinho diferente, né? O pessoal domesticou, mas não faz sempre teste de resistência ao carvão. O carvão é uma coisa que está lá sempre, ele é biotrófico, todo mundo infecta, as resistentes infectam. Então, como ele tem essa característica, ele é um pouco difícil de fazer. Primeiro, fazer os ensaios para resistência, né? Isso é sempre um problema nos programas de melhoramento, eles sempre avaliam para outras doenças. Então, eu tinha criado uma ideia de que, na verdade, a gente tinha perdido aqueles genes na SP, porque a gente tinha muito mais
na espontânea. Esse foi o primeiro artigo dele. No segundo, nesse agora, quando ele fez as redes, quando ele modulou e viu que, na verdade, como que funciona todo o caminho, aqueles que geram mais, uma rede, né, ligam mais genes associados que estão diferencialmente expressos entre a IAC e a ASP, na verdade, estão em outros 2 cromossomos. Né? Por isso que eu falo que acho que eles vieram por deriva, né? Por acaso. Por acaso, sim, eu acho. Ou eles atuam em diferentes respostas, né? A outros patógenos, por exemplo, né? A gente tem ideia de verificar isso, porque a gente tem o projeto temático, na verdade, é usar depois dessa rede com outros 4 patógenos. Então, a gente vai ter essa ideia da resposta dos RGAs com relação a diferentes patógenos, né? Para ver se a gente tem algum caminho comum, que seria aquele que imagino que seja a PTI, aquela resposta mais geral, que vai ser... e ver se a gente consegue identificar coisas específicas para cada patógeno. Porque né? tem melhorista que fala uma coisa bem interessante, né? Você seleciona para produtividade e você tem resistência à doença. Claro, porque a planta sadia produz mais, né? Então, eles acabam vindo, né, indiretamente, mesmo que a seleção seja para outro fenótipo. É interessante isso. Muito. E o problema é que a gente tem agora o genoma da SP, né? Mas é que é bastante difícil trabalhar com as sequências do genoma da SP, que a gente tentou, mas foi difícil. Depois, um dia, a gente só até conversar com o Gabriel sobre isso, porque como eles dividiram os alelos, é muito difícil a gente trabalhar com eles, né? Então, a gente até, por enquanto, a gente tentou uma vez, mas não deu muito certo. Então, a gente tem feito tudo com base no sorgo, no do Rayming, né? E no da Angelique, né? No genoma do Rayming e da Angelique. Bom, não é deles, né? O genoma da cana. A gente tem esse hábito de falar, mas é bem legal porque do ponto de vista, toda essa parte é legal, tudo que ele fez, mas o que é legal é quando você vê os genes envolvidos, sabe? Aquilo que a gente está olhando. E ele encontrou até nessa via mesmo, que ele, nessas subredes que ele olhou, foi até a partição de carbono, né? Até a via da glicólise. Então, que é diferente nas duas também. Então, aí você fica alucinada com aquele mundaréu de genes, que você quer olhar todos, fazer análise, saber o que está acontecendo. E agora, Maria Lúcia, a gente está usando também, vai começar agora, na verdade, que é o trabalho do doutorado do Gustavo Crestana, está indo para sequenciar agora a cana energia. E aí eu acho que vai dar mais pistas para onde ir, porque a energia é mais um monte espontânea. Né? Então, aí vai dar para a gente começar a fazer outras inferências com relação à presença desse legal. Essa é a minha esperança, na verdade. E a gente tem uma cana-energia suscetível e uma cana-energia resistente. Inoculada e não inoculada. E que a gente sabe a origem. Essa que é mais legal. Essa são vértices, que é da Granville, a gente tem a genealogia. Então, isso vai ser muito diferente de trabalhar com o que a gente tem agora. É bem interessante isso, né? Se eu ler a história das duas, né? E ver de onde vem e por que vem, né? E por que vem. Mas parabéns ao Hugo e a você, claro. Obrigado, Hugo, professor. né? O trabalho é do Hugo. Meu trabalho Obrigada, é somente a programação. O cunho intelectual vem todo do professor. Posso fazer uma Gabriel, pergunta? Ai, por favor, Gabriel, a gente está querendo muito suas perguntas. Na verdade, eu queria não continuar muito essa conversa, senão eu estrago a minha palestra do que eu fiz lá no sabático, que vai ser daqui a 2 semanas. Mas, quando a gente compara, a gente selecionou genótipos contrastantes quanto à partição de carbono, basicamente fibra e açúcar. E mesmo assim, a maior parte das diferenças entre eles era nos genes de resposta à doença. Então, isso que a Maria Lúcia falou é bem verdade. Apesar de a gente selecionar genótipos contrastantes quanto a outras características, ainda assim as diferenças principais são nos genes de resposta à doença. E eu fiquei em dúvida
estou pegando esse gancho das referências que vocês usam, quão confiável você acha que é essa tentativa de atribuição da origem dos genes, se é de espontâneo, se é de officinarum, e como que o uso das diferentes referências ajudou, ou assim, que tipo de restrições elas ainda ofereceram para você? Gabriel, na verdade, é bem complicado fazer essa associação e não saber se bem qual é a contribuição da Officinarum nesse momento. Mas nós utilizamos um padrão de corte para estabelecer ortologia dentro de espontâneo bem alto. E baseado no fato de que a espontânea sabidamente é quem contribuiu maior parte para a robustez e os genes de resistência na cana, nós nos baseamos nesse ponto. Mas realmente, se a gente pudesse ter feito alguma análise relacionada à origem no Officinarum, seria bastante interessante. Professora, tem alguma coisa a adicionar? Na verdade, a gente não tem como saber. Como o Hugo falou, a gente pegou o que a gente fez foi pegar os mesmos genes que a gente tinha encontrado no nosso transcriptoma de SP e AC, e fomos lá procurar esses genes modulados ou não nos genomas dessas outras variedades, né? Então, foi dessa forma, usando uma nota de corte alta, que a gente conseguiu identificar ou encontrar nesses genomas onde estavam esses genes. O que é claro é que, como a gente dividiu os diferentes genes de resistência com base nos domínios que cada um tipo, que é aquela figura que ele mostrou lá no começo, então a gente sabe as categorias pelo menos, e isso a gente vê claramente que é diferente, certo? E não é como a gente não está trabalhando só com um tipo de gene, na verdade são muitos, né? São análogos à resistência, porque nem todos eles estão associados à resistência, né? Porque a gente tem muitos desses genes estão associados ao metabolismo, reconhecimento de moléculas e o metabolismo celular normal, né, da planta, estão associados à fisiologia da planta, crescimento, desenvolvimento e tudo mais. Então, por conta desse pool variado dos diferentes domínios que a gente tem, quando a gente localiza um genoma no outro, é que a gente está fazendo essas inferências. Agora, contra a origem é muito complicado. É que, como eu falei, porque a gente tem o espontâneo agora, e a gente tinha muito mais em espontâneo do que a gente tem na SP, a gente está assumindo que nas variedades que a gente tem, na IAC e na SP, vieram de espontâneo, mas eu não sei, não tenho como saber isso agora. Eu perguntei porque vejo ainda como uma questão em aberto e bem difícil de responder. Quando a gente fez o genoma da 3280, uma das expectativas é que a gente conseguiria atribuir origens. E a gente pegou os candidatos a serem cópias alélicas e tentou separar, mas era tudo muito parecido. Mas acho que a mediana, se não me engano, era abaixo de 1% de similaridade nas regiões codantes. E saiu um artigo esse ano, daquele que propôs os 3 subgenomas, mostrando que também a similaridade entre o genoma de espontâneo e o genoma os 2 subgenomas da Officinarum é tão grande que é basicamente impossível você separar com base na sequência. E aí eu só fico muito em dúvida se não é um artefato da referência, porque apesar de todo o progresso, as 3 principais referências que a gente tem hoje para cana ainda são assim muito aquém das referências que a gente tem em outras espécies de importância agrícola. Na verdade, com essa pulga atrás da orelha. A gente nem pensa muito na origem, né? Nosso objetivo foi que a quantidade é muito maior, isso é verdade. Quando a gente compara um e o outro, comparando nos 2 genomas, a gente tem lotado na espontânea. Né? Então, mas eu acho que é esse ponto que eu não sei se é um artefato da montagem, porque a montagem da espontâneo ainda é mais completa do que as outras, né? Do que a R570. Muito mais do que a R570 e um pouco mais do que a 3280.
com certeza, mas quando você pega as regiões, como você tem essas regiões em tandem, assim, todos aqueles pontinhos, eles estão, maioria em tandem. Então, eu ainda acredito que a gente tem, não sei se seria, eu entendo que você está falando que a gente tem uma montagem muito melhor da espontânea do que a gente tem da RV. A RV na R570, na verdade, é uma rodada só, né? Uhum. De promoção com base em BAC. Mas veja, é com base em BAC e a gente vê longos segmentos onde os RGAs estão um do lado do outro. Então, nesse sentido, a gente não está vendo assim, né, na propriedade, a gente está vendo só uma versão. Sim. E na R570 é BAC. Então, isso me deixa mais ou menos confortável pela quantidade da diferença que a gente vê do todo, que a gente vai ter mais. Eu não acho que a gente vai ter quantidades semelhantes entre as duas. Eu acho que, claramente, a espontâneo tem muito mais. Né? Agora, o quanto da espontâneo que a gente está vendo na IAC é muito menos. Né? Então, realmente, na IAC, isso contando até se a gente pensar que eu tenho transcriptoma, eu estou vendo genes expressos, né? Então, a quantidade é muito menor. Então, eu não sei como vai ser as outras. Quando a gente começar a ter outras variedades, né? Agora que a gente vai ter as vértices, né? O transcriptoma da vértice, aí nós vamos dar uma olhada no que vai acontecer. E, assim, na verdade, o que eu quero, na verdade, nem são os RGAs, eu queria os nós, né? A gente, é legal os RGAs, mas no caso da cana, do carvão, se você lembrar, é resistência quantitativa, né? São muitas coisas envolvidas com relação à resistência, né? E aí a gente encontrou alguns nós que são interessantes, né? Que ligam todos esses genes. E aí eu queria ir atrás desses genes, fazer alteração não nos RGAs, mas naqueles que são de cópia quase única, o IQ6 aí que ele encontrou, o IQD6 tem pouquíssimas cópias, tanto no genoma quanto no outro, e até nas bases da ASP. Então, esse é um bom candidato para a gente mexer e propor que ele pode estar associado de alguma forma, se a gente mexer nele, né? Eu queria fazer CRISPR nele, né? Para a gente ver se acontece alguma coisa com relação à resistência. Tá legal. Tá jóia, só queria ouvir outras opiniões. A cana é muito legal, né, de discutir, né, Gabriel? A gente fica impressionado. E agora, impressionante para mim também foi outra coisa que eu acho que é legal, é que a gente vê uma similaridade muito alta, pelo menos nesses que a gente, logicamente, vai ter outras coisas muito diferentes, né? Mas com relação ao que a gente vê em Arabidopsis. E a gente vem tentando usar Arabidopsis como modelo até para experimentos funcionais. E é muito legal você ver que você consegue reconhecer coisas que estão muito estudadas, tem esse bias, né, obviamente, nessa rede, né? E que a gente consegue inferir alguma coisa e trazer para plantas que não são modelos, né? Essa história de rede, fazer uma rede e trazer informações de Arabidopsis para qualquer planta não modelo é legal, tem pouca coisa estudada. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? A gente gosta de cana, né? Maria Lúcia, Gabriel, eu, a gente... Se deixar, a gente vai ficar conversando a tarde inteira sobre o genoma da cana, né, Gabriel? A gente gosta de coisa complicada, né? A gente precisa se juntar e fazer um artigo nosso, todos. Porque cada um tem uma vertente diferente sobre a cana, né? Tem uma visão dela. E ainda tem uma coisa interessante, quer dizer, a hora que você juntou lá atrás esses dois genomas, né, Cláudia? Quer dizer, possivelmente muitos rearranjos aconteceram, né? Muitos genes perderam função ou, sei lá, pseudogenes se constituíram. Então, ainda tem isso, quer dizer, na realidade é um novo genoma, né? Sim, é um novo genoma. Por isso que o que eu quero saber, bom, uma coisa que, como eu falei para o Gabriel, uma coisa que é claro para mim, é muito diferente, eu acho que mesmo considerando que os genomas não são completos, tem problema, mas lembrando que quando a gente viu os RGAs, a maioria deles estão em clusters, né? Então a gente tem BACs sequenciados, tem 100 mil pares de bases, né? Então a gente, com certeza, a quantidade é muito maior, né? A gente tem diferença em quantidade de genes.
E aí, por isso que eu acho que é difícil mexer nos RGAs. Eu não quero mexer nos RGAs para entender resistência ao carvão. Eu queria mexer em outra coisa. É para estudar ainda, né? A gente tem que estudar, a gente tem que entender, né? E o carvão não é que nem uma xantomonas, outros bichos, o que eles fazem? Ele é um biotrófico, ele fica lá feliz dentro da cana na planta resistente, né? Então... Eles aparecem clusterizados, Cláudia? Oi? Eles aparecem clusterizados, RGA, sim. O Hugo tem a porcentagem, ele fez isso daí, a porcentagem dos genes que são de RGAs clusterizados. Isso é uma característica, mas a gente viu claramente na cana. E isso deu para ver, na verdade, por conta desses genomas, né, que fizeram. Esses genomas com BAC é muito legal, assim, sabe? Porque no BAC... Para xantomonas, eles são clusterizados, né? Não. Em algumas plantas. E aí também aparece assim, um cluster de genes. E um dos módulos, é que tem tantos módulos para analisar que ele só investigou hoje aquele que é mais diferente, né? Bem assim, contrastante, vamos dizer assim, o mais contrastante entre um e outro. Mas tem muita coisa para fazer ainda. Tem bastante. Chega, pessoal. Já deu a hora? Querem fazer alguma pergunta? Não ficaram curiosos? Acho que ninguém entendeu. Então, tá bom. Oi, eu tenho uma pergunta, sou Ana Letícia, orientada do Gabriel. Quando você usa Arabidopsis ou sorgo como referência, você está perdendo bastante informação, né? Ainda. E também, assim, eu entendo que os genes de Arabidopsis têm características que em cana são bastante diferentes por causa da evolução, tá? Como que isso pode estar influenciando nos seus resultados? Então, assim, por ortologia, você viu que em Arabidopsis você tem aqueles genes, tudo bem, selecionou aqueles genes. Mas quão confiável é isso quando a gente traz para a cana, que a gente vai ter um número de cópias diferente, várias cópias do gene, ou até mesmo, acho que você comentou da interação de outros genes, né, que não são ortólogos de Arabidopsis. Como você acha que isso impacta nos resultados? Então, Ana, eu acho que te conheço, né? Acho que a gente já nos topamos aí nos corredores algumas vezes, tentando mitigar esse problema, que a gente introduziu aquela layer de informação que era mineração de texto a partir do Uniprot, e nós incluímos todas as plantas, nós incluímos todas as informações que tinham para vídeo de planter. E então nós tínhamos mais uma informação, mais uma camada de informação, que seria todas as informações que já foram reportadas relacionadas à resistência para plantas. Essa foi uma forma que nós buscamos mitigar, mas sabemos que ainda assim teremos problemas, né? Cada organismo tem a sua peculiaridade. O que seria interessante, por exemplo, no futuro, era incorporar mais uma camada de informação que seria rede de coexpressão. Então, talvez não adicionar a camada da rede de coexpressão modelada na rede, mas as informações de coexpressão de genes dentro dessa rede. Seria mais uma camada. E quanto mais camadas nós fôssemos inserindo, baseado em dados de cana e não somente de Arabidopsis ou de um outro organismo modelo, nós teríamos uma forma a mais de mitigar esse problema. Mas o problema é conhecido. Assim, e o que foi feito é que vamos escolher o melhor organismo, ou aquele que a gente consegue modelar uma rede com maior número de nós, onde falta menos o possível dos ortólogos de cana, e vamos confiar nessa rede por enquanto. Tá certo, Legal, obrigada. Obrigada, Letícia. Legal, boa pergunta. Mais alguma coisa, pessoal? Então acho que é isso, né, Hugo? Muito obrigada por ter apresentado aqui para a gente o trabalho, é bem
Bem, eu estou bem feliz, né? Como vocês podem ver, eu fico sorrindo de orelha a orelha aqui com os nossos trabalhos. Que bom. E aí eu queria agradecer também, né, o programa por ter convidado o Hugo, né, do nosso grupo, para apresentar o trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Estou bastante feliz de ter podido falar para vocês sobre o nosso trabalho. Obrigado. Espero que a publicação saia em breve, né, professor? Então, está submetido. Vamos ver. Então, tá bom. Tá bom.